que é a hemofilia? Hemofilia é uma doença hematológica caracterizada pela diminuição dos fatores da coagulação. Lembrando que os fatores da coagulação são proteínas que estão presentes na circulação sanguínea que facilitam o processo da coagulação e evitam que a gente sangre de uma forma indiscriminada, mesmo nos pequenos traumas. Existem tipos diferentes de hemofilia? Sim, basicamente existem dois tipos de hemofilia. A hemofilia A, que seria a deficiência do fator 8 da coagulação e corresponde em cerca de 80 a 85% dos casos, e hemofilia B, que corresponde ao restante dos casos, que seria a deficiência do fator 9 da coagulação. Quais são as principais causas da hemofilia? A hemofilia, ela tem uma característica determinada pela hereditariedade e por uma mutação genética. Nos casos hereditários, a gente tem um histórico familiar presente. Então, um pai, um primo, um tio que tem já o histórico de familiar, né, da doença. Já no caso de uma mutação genética, pode ocorrer de uma certa forma sem nenhum motivo aparente. E geralmente essa mutação é uma mutação nova que acontece durante a concepção. 70% dos casos vão ser hereditários e 30% dos casos vai ocorrer de uma forma nova, né, sem uma mutação prévia conhecida. A hemofilia pode acontecer em qualquer idade? A hemofilia, geralmente a gente acaba nascendo com a doença, a gente nasce portador da doença. O que acontece é que muitas vezes o diagnóstico ele vai vir um pouquinho mais tardiamente, porque vai depender da gravidade da hemofilia, né? A gente tem graus, né, em leve, moderado e grave. Então, nos casos leves, por exemplo, a gente pode ter esse diagnóstico somente na fase adulta, mas via de regra a hemofilia grave, que é o principal que a gente acaba tratando, geralmente o diagnóstico vem logo no começo, na primeira infância. Então, principalmente as crianças, né, que vão ser acometidas. Quais são os principais sintomas da hemofilia? O principal sintoma da hemofilia está relacionado ao sangramento e o tamanho desse sangramento vai depender da gravidade. No caso da hemofilia leve, a gente só vai ter sangramento em grandes traumas. Já no caso da hemofilia grave, que a gente tem uma deficiência bastante grande dos fatores de coagulação, a gente pode ter sangramento relacionados aos pequenos traumas e principalmente o que a gente vê nos casos dos pacientes hemofílicos são sangramentos intraarticulares e intramusculares. Então, quando a criança começa a caminhar, começa a fazer algum esporte e acaba tendo pequenos sangramentos que vão acabar levando futuramente a uma dificuldade daquela articulação e até mesmo o que a gente chama de artropatia hemofílica, que é um quadro já crônico relacionado a esse sangramento contínuo e frequente da articulação. Existem fatores ou grupos de risco para desenvolver a hemofilia? Não existe. Na verdade, o que a gente conhece é nos casos da hereditariedade, né? Se existe um histórico familiar, então é possível que aquele casal que tem essa família acometida possa vir a ter um filho com o quadro de hemofilia, né? Então, o que eu vejo como importante é o aconselhamento genético nessas situações. Lembrando que em 30% dos casos vai ter uma mutação nova, então a gente não vai ter como avaliar isso com antecedência, né? Como é feito o diagnóstico da hemofilia? O diagnóstico ele é baseado no histórico clínico, na avaliação clínica, né, exame físico e principalmente diagnóstico laboratorial, seja através dos exames da coagulação, que são exames básicos, simples, como que o que efetivamente dá o diagnóstico é a dosagem dos fatores, do fator 8 da coagulação e do fator 9, que eles vão vir bastante deficientes. Quais são os principais tratamentos para a hemofilia? O pilar do tratamento da hemofilia é a reposição do fator, né? Mas eu vejo que, além da reposição do fator, é extremamente importante a educação, tanto do paciente, quanto dos familiares, professores, todos estarem envolvidos, né, para a boa evolução do paciente. E, além disso, uma equipe multidisciplinar. Então, o paciente que tem um diagnóstico de hemofilia, é extremamente importante ter fisioterapia, psicologia, médico, a enfermagem, todo mundo trabalhando em prol de uma boa evolução, né? Hoje, o Ministério da Saúde conta com um programa bastante amplo, o que acabou facilitando o acesso aos tratamentos, né, de uma forma muito mais simples. Todo paciente que tem um diagnóstico de hemofilia precisa estar ligado a um hemocentro, a um hemonúcleo. Aqui na nossa região é o núcleo de hemoterapia de Taubaté, exatamente para ter acesso a todo esse programa, né, a facilidade da medicação.
Lembrando que os pacientes que precisam fazer o tratamento, a gente pode tanto fazer o tratamento por uma demanda, quando o paciente se machuca, quando tem algum trauma, ou quando o paciente precisa fazer uma profilaxia, para evitar que venham os pequenos sangramentos ao longo dos anos e, consequentemente, tudo isso acaba evitando os quadros crônicos, né? Como, por exemplo, a artropatia hemofílica. É possível prevenir a hemofilia? Não, infelizmente não é uma doença que haja qualquer tipo de prevenção. Aí o que eu vejo como importante, como uma real importância, é o aconselhamento genético nos casos conhecidos. Mas hoje não tem como prevenir a hemofilia. A hemofilia tem cura? Não tem uma cura, mas tem um controle, principalmente se feito o tratamento, né, os cuidados de uma forma adequada, frequente e rotineira. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.